E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês uma discussão acerca do tema do momento, né? Olimpíadas e manifestação política. E aí, é possível? Vamos por partes. A Lei Geral da Copa vedava as manifestações políticas nos eventos realizados no bojo da Copa do Mundo. Essa Lei Geral da Copa foi submetida a um ADI, porque discutiram no Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que isso seria uma violação à liberdade de expressão. E o STF declarou a lei constitucional. Essa lei foi declarada constitucional pelo STF, dizendo que não viola a liberdade da expressão, restrições no evento esportivo acerca de manifestações políticas. Só tem um probleminha. A Lei Geral das Olimpíadas é a Lei 13.284 de maio de 2016. Que alterou a lei anterior, né, que é o Ato Político Olímpico. Enfim, a Lei 13.284, ela veda no artigo 28 expressamente que sejam levados cartazes ou xingamentos de caráter xenófobo e racista. Então não é possível nenhuma manifestação de caráter racista e não é possível nenhuma manifestação de caráter xenófobo. Mas, no parágrafo 1º, a lei diz claramente do artigo 28 que, fora isso, será respeitada amplamente a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, a própria lei limita a liberdade de expressão. A gente sabe que os princípios constitucionais, as liberdades constitucionais não são absolutas, isso é fato, mas eu não tenho como restringir sem que haja previsão legal. E não havendo previsão legal que veda a manifestação política, eu não tenho como fazer uma interpretação de uma legislação da Copa do Mundo, por exemplo, que não trata das Olimpíadas. O fato é que dentro da nossa Lei Geral das Olimpíadas esqueceram de inserir a Lei 13.284 de 2016. Nessa lei, esqueceram de inserir no artigo 28 a impossibilidade de manifestações de caráter político. E eu digo mais, eu não consigo vislumbrar dentro das vedações nenhuma situação que justifique a vedação às manifestações de caráter político, porque eles deixam muito claro, né, o fato de que não pode haver cartaz ou manifestação de caráter xenófobo e também não pode haver quando se tratar de caráter racista. As manifestações de caráter político, então, como elas são permitidas no território nacional e não há vedação legal para a utilização delas dentro dos eventos esportivos nas Olimpíadas, não há possibilidade de que se faça essa restrição por meios administrativos. Então, não é possível que o Comitê Olímpico Internacional, que as entidades organizadoras do evento, sem previsão legal, obriguem o particular a não fazer a manifestação. A liberdade de expressão é princípio básico e ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, como não há nenhuma lei regulamentando e restringindo o acesso às manifestações políticas, elas estão liberadas, né? Claro que compete ao cidadão, compete ao brasileiro fazer manifestações políticas de forma educada. Por exemplo, na minha concepção, e aí eu respeito as posições em contrários, a vaia a um presidente da República em plena abertura de Jogos Olímpicos talvez não seja o momento mais adequado de manifestação, né? Ou até não seja a forma mais adequada de manifestação. Enfim, a gente viu isso acontecer na Copa do Mundo, vaiaram o Lula e depois elegeram a Dilma. Então, enfim, essa vaia não justifica e não demonstra realmente a vontade do país, não necessariamente, pelo menos. Então, acho que existe razoabilidade, mas isso vai dentro da educação do brasileiro e não dentro da vedação legal. Então existe sim a possibilidade de manifestação política. Aliás, sobre a lei da Copa, da lei das Olimpíadas, desculpa, eu queria aproveitar para dizer que o artigo 29 trata da responsabilidade da União por danos causados às entidades organizadoras, nem precisava, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, por si só, já seria possível imputar a responsabilidade objetiva da União. Também as controvérsias, diz o artigo 30, tá, da Lei 13.284, que toda vez que houver uma controvérsia entre a administração pública e uma controvérsia com as entidades organizadoras, isso pode ser feito, essa controvérsia pode ser solucionada por meio de conciliação, desde que o advogado-geral da União homologue essa conciliação. Então não há necessidade de uma decisão judicial, tá? É possível conciliação administrativa. E
O artigo 33 trata dos agentes públicos que atuam como voluntários, né? São agentes públicos para fins de improbidade administrativa, celebram um termo de adesão com a administração. A gente chama de particulares em colaboração com o Estado, né? A gente sabe essa espécie de agentes públicos, esse é um tema que a gente sempre estuda, né? Não são servidores, não são empregados, não tem vínculo empregatício, são agentes públicos particulares em colaboração, na qualidade voluntários, certo? Pessoal, a Lei 13.284, então, traz alguns aspectos de direito administrativo e ela é a lei que está regulamentando as nossas Olimpíadas. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca da Olimpíada, aplica-se a Lei 13.284. De qualquer forma, nós tivemos uma decisão judicial vedando as manifestações políticas. Essa decisão foi suspensa por meio de uma liminar. E aí, a gente sabe que nesse momento, a gente tem também decisões jurisdicionais que acabam tendo cunho político, muito mais do que jurídico. Estou lhe dizendo que juridicamente, estritamente seguindo as disposições legais, não é possível a vedação. Bacana? Até a próxima.